Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bem seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta. Uma senhora idosa insiste em jejuar mesmo que isso prejudique a sua saúde. Qual é a decisão sobre seu trabalho? Não é permitido que ela jejue, porque isso prejudicará a sua saúde. Deus disse, não cometais suicídio, porque Deus é o misericordioso para convosco. Segunda pergunta. O médico ordenou a um paciente que quebrasse o jejum usando remédios, mas ele argumenta que não precisa quebrar o jejum por causa da sua capacidade de caminhar até a mesquita ou até o hospital. É justificado para ele quebrar ou não quebrar o jejum nessa situação mencionada? Se o médico ordenou que ele parasse de jejuar, ele deveria apresentar as palavras do médico diretamente ao mufti para obter dele a decisão legal, porque as palavras dos médicos são consideradas, porque eles conhecem a condição e a extensão da resistência do paciente ao jejum, e ele deve compensar legalmente o que quebrar o jejum depois que puder. Terceira pergunta. Se o doente cumprir alguns dias do Ramadã e depois morrer, ele paga expiação? Cada pessoa que vem ao Ramadã enquanto está em uma doença da qual não há esperança de recuperação e está em sua realização e consciência, alimenta uma pessoa pobre por dia. E se morrer, a expiação não é excluída para o resto dos dias do Ramadã. Pergunta número 4. Se o doente se recuperar durante o dia do Ramadã, ele terá que jejuar o resto do dia? Não será preciso, porque esse dia foi permitido para ele quebrar o jejum, mas ele terá que compensar depois. Quinta pergunta. Se o paciente se recupera de uma doença na qual não há esperança de recuperação e pagou a penitência, ele deve compensar? Ele não é obrigado, porque ele fez o que devia e foi absolvido. Pergunta número 6. Qual é a maneira de alimentar aquele que não consegue jejuar completamente? Tem duas maneiras de alimentar. A primeira é tirar um grão de arroz de maneira que satisfaça o necessitado. E é o melhor neste caso incluir com ele, se pagarmos ao pobre algo para alimentá-lo, como carne ou outra coisa, segundo o que é exigido pela situação e costume. A segunda é fazer comida o suficiente para 30 ou 29 pessoas pobres, de acordo com os dias ele quebrou o jejum e os convidou para isso, como foi mencionado na autoridade de Anas quando ele era velho. Pergunta número 7. É permitido dar comida a um pobre durante os dias do mês para um pobre somente? Não é permitido alimentar uma pessoa com quantidade suficiente para 2/3 ou 29, porque deve ter um pobre para cada dia. Pergunta número 8. Qual é a decisão sobre o pagamento da expiação para alimentar um pobre não muçulmano? Se houver muçulmanos qualificados, alimente-os. E se não, gaste-os em qualquer país muçulmano cujo povo precise ser alimentado. Pergunta número 9. Qual é a decisão sobre oferecer expiação por uma pessoa doente desde o início do mês? Não deveria, porque a obrigação não foi cumprida no caso dele, pois ele poderia morrer durante o mês, e é por isso que Anas costumava reunir 30 pobres no final do mês e alimentá-los. Pergunta número 10. O que legisla atrasar o cumprimento da penitência? Não há nada de errado em realizá-lo no Ramadã ou em outras ocasiões. Pergunta 11. A licença gestante e lactante quebra o jejum em caso de jejum? Sim, se eles não conseguem jejuar com esforço e dificuldade ou temem por si mesmos ou por seus filhos, eles devem quebrar o jejum. Pergunta número 12. Se o médico ordenar uma mulher grávida ou lactante não jejuar, o que ela deve fazer? Compensão ou expiação? É mais provável que eles tenham uma regra de velhice, portanto, se temerem e quebrarem o jejum, é prescrito apenas o resgate, alimentando uma pessoa pobre todos os dias que elas quebrarem o jejum. Pergunta número 13. Qual é a evidência para esse ditado? Sua evidência é o dito do profeta, que a paz seja com ele. De fato, Deus Todo-Poderoso prescreveu metade da oração, ou metade da oração e jejum em nome do viajante e em nome de uma mulher que amamentava ou que estava grávida.
Pergunta 14. Qual é a razão para adotar a decisão anterior, bem como as palavras dos companheiros? Porque Ibn Abbas e Ibn Omar disseram a eles, se espalhou entre os companheiros e nenhum companheiro discordou dele. Então, é um argumento e um consenso entre a maioria dos estudiosos e é conhecido pelos fundamentalistas como consenso silencioso. E é porque a interpretação de Ibn Abbas está relacionada ao motivo da revelação do verso e é decidido nas ciências do hadith que a interpretação do companheiro que está relacionada ao motivo da realização tem a regra de levantar, e não foi assim com o resto dos outros ditados baseados em opiniões e em analogias. Pergunta 15. Qual é a decisão sobre o jejum de uma mulher grávida se ela sangrar? Seu jejum é válido se ela for capaz de jejuar e isso não afetar o seu jejum. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu terei o prazer de responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.